O livro histórico do Antigo Testamento de 2 Reis nos falam de dois personagens, Eliseu e Naamã. No capítulo 5, nos conta essa história e no verso 1 nos diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Nessa época, o profeta que estava ali na parte de Israel, na parte do norte, era Eliseu, que significa Deus é Salvador. Eliseu foi sucessor de outro profeta, Elias. Daí vemos a importância de ter a continuidade do trabalho que Deus opera através dos tempos. Sempre há necessidade do trabalho do Senhor de haver sucessores, pessoas que dão o prosseguimento à obra do Senhor. E Eliseu foi um profeta do mesmo quilate de Elias. Era um homem de Deus, um homem em que Deus operou de grande maneira, algo sobrenatural. E nesta época existiam muitas guerras, e Israel estava sujeito à Síria. A Síria era inimiga de Israel. Nessa época reinava em Israel um rei chamado Jorão, e na Síria reinava Ben-Hadad. E a grande lição que podemos inicialmente já deduzir é neste grande homem que era Naamã. A palavra de Deus nos diz que este homem tinha várias características. Ele era chefe do exército sírio. Era um homem grande. Era um herói da guerra, como diz aqui no texto. Um homem de grande respeito. Um valoroso soldado. O seu nome significa agradável, mas a palavra do Senhor nos diz uma característica da fragilidade que encontramos em todos os seres humanos. Porém, Naamã era leproso. E a palavra de Deus nos diz algo que vai modificar a vida deste homem. No verso 2 de 2 Reis, capítulo 5, diz o texto: saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A importância, o valor
de um testemunho. Uma simples menina, uma menina escrava, uma menina que foi comovida pela doença do seu Senhor. Não sabemos ao certo como ela ficou, sabendo desta enfermidade, que era uma enfermidade terrível para aquela época. Não existia cura. E a pessoa, cada vez mais, ia ficando com o seu corpo deformado. Ela viu o seu general e teve pena dele. E ela apontou o caminho da restauração deste homem. Ela apontou o caminho de Deus. E dessa maneira, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, quando a mulher de Naamã e eles ficaram sabendo de que poderia haver uma cura, eles procuraram a Deus, procuraram resolver a sua situação. Geralmente os caminhos de Deus são caminhos que nós não conhecemos. Geralmente as pessoas procuram a Deus quando tem uma impossibilidade que está além de todas as suas capacidades. Essa doença fez com que o homem Naamã procurasse uma solução, procurasse a Deus. Talvez você neste dia também esteja passando por uma situação muito complexa na sua vida. Você não vê solução, mas nessa programação que estamos levando ao ar logo pela manhã, você pode encontrar uma alternativa, um caminho, e este caminho é o Senhor Jesus Cristo. Você pode encontrar através dele a grande solução para a sua vida. O Senhor Deus é poderoso para salvar a sua alma. E não somente isso, mas complementar, talvez, uma necessidade premente, urgente, na sua vida, seja de ordem profissional, familiar, ordem emocional. Deus é poderoso para restaurar as feridas, restaurar como vai restaurar este homem leproso. Então este homem foi à procura de Deus. O rei da Síria enviou carta ao rei de Israel. E o rei mandou essa carta pensando que Eliseu trabalhava sobre as ordens do rei de Israel. E muito mais do que isso, diz a palavra do Senhor, que ele levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Todo esse tesouro, nos dias de hoje, seriam 340 quilos de prata e 68 quilos de ouro. Quanto valores este homem levou consigo. Então, ele levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo,
para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede, que procuram pretexto para romper comigo. Então o rei de Israel ficou perplexo diante daquele pedido. Rasgou as suas vestes. Naquela ocasião era um sinal de grande aflição. Mas apareceu o profeta de Deus, o homem de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E no verso 8, ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Eliseu repreendeu o rei de Israel por haver reagido ao pedido do rei da Síria, com tanta apreensão, sem crer que Deus pudesse ajudá-lo. E Eliseu disse: saberá que há profeta em Israel. Eliseu respondeu afirmativamente à solicitação dos sírios. Dessa maneira, a procura de Deus veio através de uma situação que era inesperada tanto para Naamã, como para o rei da Síria, como para o rei de Israel. Assim também pode acontecer com a sua vida. Uma necessidade premente vai conduzi-la à presença de Deus, à solução de Deus. Talvez você esteja envolvido com vícios, numa dependência, por exemplo, da bebida. E isso tem ocasionado uma tragédia na sua vida pessoal, na sua vida familiar. Mas você tem a solução, a resolução, o alívio na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o remédio foi indicado. No verso 9 e 10 diz: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Aqui encontramos essa indicação, algo que foge de uma naturalidade. Tanto Eliseu como Elias frequentemente submetiam, antes de haver a cura, a testes à fé que tinham as pessoas a quem eles ministravam. Nós encontramos, por exemplo, em 1 Livro dos Reis, no capítulo 17, no verso 13, quando Elias estava com a viúva de Serepta, algo inusitado. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. A mulher estava com uma grande escassez de alimento,
E agora o profeta fala para ela fazer primeiro para ele. E na naturalidade de uma mãe, ela daria primeiro para o seu filho. Mas aqui, Elias queria fazer um teste com aquela mulher. Da mesma maneira, encontramos em 2 Reis, capítulo 4, no verso 3 e 4, quando Eliseu aumenta o azeite da viúva, ele diz para a mulher, então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. E nesse caso, Eliseu nem ao menos vai ao encontro de Naamã, mas em lugar disso, enviou instruções a ele por meio de um mensageiro. Como são os caminhos do Senhor? Como é diferente a maneira de Deus agir. E o que acontece com Naamã? Naamã tem uma decepção. No verso 11 diz, Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então, muitas das vezes, as pessoas acabam se decepcionando porque fazem de acordo com as suas mentes algo que, como se fosse uma espécie de um protocolo, querendo que Deus agisse da maneira delas. E assim acabam perdendo a bênção da parte do Senhor. Mas graças a Deus que Naamã, ele estava com pessoas que lhe deram bons conselhos. E diz no verso 13, então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo, ficou curado. Louvado seja o nome do Senhor. E o que aconteceu? Deus foi glorificado. No verso 15 diz, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço, em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Então, encontramos o testemunho de Naamã glorificando o nome do Senhor. Daí a nossa conclusão, que é, por maior que seja o homem, há sempre nele uma brecha, há sempre nele uma lepra espiritual,
há alguma falha nas nossas vidas, que nos lembre que nós somos pó, que nós precisamos de Deus. Aprendemos com essa menina, como é importante, como vale um bom testemunho, que se não fosse essa simples menina, Naamã não teria sido curado. Nós também podemos ter uma errônea concepção do poder de Deus e de seus caminhos. Muitas das vezes queremos que Deus haja de acordo com aquilo que pensamos, mas o poder de Deus é maior, o caminho do Senhor não são os nossos caminhos, nem os seus pensamentos são iguais a nós. Onde e como Deus opera, nós não sabemos. As coisas de Deus são maravilhosas, estão além da nossa capacidade de percepção. E podemos ver o valor da obediência às ordens de Deus. Então, nesta manhã, você que talvez passe por uma situação difícil, procure o Senhor Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Ele e com certeza, como diz o Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, que pessoas como Naamã, que têm uma necessidade, possam estar ouvindo a tua voz e aceitando o teu conselho, aceitando a tua sugestão, que é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, que se submetam a essa ordenança que somente Jesus salva, somente o Senhor Jesus liberta, somente o Senhor Jesus cura as enfermidades da nossa vida. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.